Prepare-se, porque o que você vai ver agora não é só mais uma notícia. É uma bomba que atinge o coração do poder em Brasília. O ministro Gilmar Mendes está no centro de uma revelação que levanta uma pergunta incômoda e urgente. Até onde vai o uso político das instituições que deveriam ser imparciais? Em meio ao já polêmico inquérito das fake news, surge uma confissão que, para muitos, escancara aquilo que sempre foi negado com veemência: a interferência direta no jogo eleitoral. Coincidência? Estratégia? Ou a prova de que a balança da justiça pesou para um lado específico? Enquanto milhões de brasileiros foram censurados, investigados ou silenciados sob o pretexto de combater desinformação, o que realmente estava em jogo nos bastidores? Combate à mentira ou controle de narrativa? Hoje, você vai entender por que essa declaração está causando revolta, incendiando debates e reacendendo uma desconfiança que nunca desapareceu. Fique até o final, porque o que está vindo à tona pode mudar completamente a forma como você enxerga as últimas eleições no Brasil. Mesmo entre quem já enxergou mérito no inquérito das fake news, notadamente no período em que a democracia foi mais atacada, muita gente hoje considera que ele, aos 7 anos de existência, já cumpriu sua função e virou só uma arma poderosa nas mãos do relator, ministro Alexandre. O senhor acaba de remeter uma notícia crime para esse inquérito, essa do Romeu Zema. Então eu pergunto, para que e para quem manter isso aberto, ministro? Eu tenho a impressão de que o inquérito continua necessário. E ele vai acabar quando terminar. É preciso que isso seja dito em alto e bom som. O tribunal tem sido vilipendiado. Veja, por exemplo, a coragem, eu diria a covardia, do relator da CPI do crime organizado de atacar a corte e pedir indiciamento de pessoas não cuidando de quem efetivamente cometeu crimes. Isso pode ser deixado assim? Acho que não. É preciso que haja respostas. Eu acho que foi um momento importante do Supremo ter aberto o inquérito e de mantê-lo, pelo menos até as eleições. Acho que é relevante. Ele fala um dialeto próximo do português. Muitas vezes a gente não o entende, não é? Eu estava imaginando que ele fala uma língua lá do Timor-Leste, um tetum ou coisa assim, mas, de qualquer forma, naquilo que for inteligível, é importante que a Procuradoria, a Polícia Federal, o próprio ministro Alexandre apreciem. Sabe por que você não entende o que eu falo, ministro Gilmar Mendes? Porque o linguajar de brasileiros simples como eu é diferente do português snob dos intocáveis de Brasília. Deixa eu te contar uma coisa. O problema não é você não entender as minhas palavras. Eu até não me importo. O problema é sim os brasileiros não entenderem os seus atos. É você recorrer ao autoritarismo para censurar aqueles que criticam o comportamento de ministros do Supremo. É você e os seus colegas terem perdido a noção do que separa o público do privado, o certo do errado, o bem do mal. É isso o que os brasileiros simples como eu não conseguem entender. É isso o que nós não vamos mais aceitar. Meu nome é Zema. Meus amigos, o ministro Gilmar Mendes simplesmente achou que era uma boa ideia, diante do Brasil inteiro, no Jornal da Globo, admitir uma série de crimes de responsabilidade. Se o Brasil fosse um país sério, o impeachment do Gilmar Mendes aconteceria agora, de imediato. Mas o Brasil ainda não é um país sério. Em primeiro lugar, o Gilmar ele afirmou que o inquérito das fake news não vai acabar tão cedo. Ele disse que o inquérito vai durar até as eleições, no mínimo, e que vai acabar quando termina. Vai acabar quando termina o quê, meu caro? O que vai acabar quando termina? Você acha que você está na tua casa, sentado em cima do puff, com o pé descalço,
Que loucura é essa? Que loucura é essa? Veja, um inquérito que acaba quando termina ofende a duração razoável do processo, ofende o decoro da função de um ministro, ofende os princípios do artigo 37 da Constituição que devem reger a coisa pública, a gestão pública. Portanto, crime de responsabilidade dizer que o inquérito vai ser usado politicamente até as eleições. Por quê? Claro, para fazer uso político, para o tribunal interferir e atuar na vida política e não na vida jurídica do país. Isso é crime de responsabilidade. Depois, o Gilmar diz também que o Zema critica o STF, mas pediu ajuda ao STF para governar Minas e pagar dívidas do Estado. Aliás, o Gilmar também, em algum momento, ele chega a dizer que o Zema tem um sotaque que ninguém entende, que parece uma língua, um dialeto do Timor-Leste. Olha, eu fico me perguntando se fosse qualquer um de nós falando isso, e se fosse qualquer um de nós falando do sotaque nordestino e não do mineiro, será que não estava o Ministério Público atrás dessa pessoa dizendo que é xenofobia? O Gilmar comete crime de xenofobia também. Pô, que loucura! Olha só, então o Zema usar fantoches para criticar o STF é crime para o Gilmar Mendes, mas o Gilmar Mendes tirar sarro do sotaque mineiro para criticar o Zema é liberdade de expressão? O Gilmar devia ser processado por xenofobia imediatamente. Imediatamente. E essa história de trocar favores, dizer que o Zema foi pedir favores, se você entrar com uma ação e cair com o Gilmar, e isso for uma troca de favores na cabeça dele, então, pronto, ele está confessando que ele usa a sua função pública para girar interesses pessoais. Também aqui, novamente, a lei de impeachment crava que isso fere o decoro da função, fere os princípios do artigo 37 da Constituição. Mais um crime de responsabilidade. Aliás, é incrível que esses crimes de responsabilidade todos foram ditos pelo Gilmar ao vivo, e sabe o que os jornalistas que lá estavam disseram diante dessa confissão do Gilmar? Nada. O bom repórter, eu sempre aprendi isso, o bom repórter não é aquele que pergunta, é o que faz a segunda pergunta. Quando o Gilmar fala um negócio desse e responde assim, o bom repórter é aquele que faz a segunda pergunta. Os jornalistas da Globo ficarem quietos mostra que tipo de jornalismo a gente tem no país. Servil, um jornalismo servil, e expõe por que o Gilmar e o STF chegaram ao ponto que chegaram. Porque sim, nós temos dentro do país uma imprensa, a velha imprensa, que é servil ao poder, servil aos ministros. Bom, ele também enfim, disse um monte de outras bobagens, enfim, é um arsenal, né? É uma metralhadora giratória que tem agido de uma forma claramente ilegal. Então, se o inquérito das fake news vai durar enquanto termina, eu devo então também crer que o mandato do ministro vai durar enquanto termina. Se as coisas não têm prazo legal para acabar, então tudo pode, em nome de uma política que esses ministros fazem. É muito grave a ausência de reação desses jornalistas diante desses absurdos ditos, e a gente acreditar que um ministro do STF pode fazer isso, pode participar dessa forma truculenta da vida pública sem uma reação. Mas se esse Congresso que está aí não vai fazer nada, porque eu imagino que muita gente está pensando assim, mas esse Congresso está aí, não vai fazer nada, não vai dar impeachment de nada, mas esses crimes de responsabilidade ficarão incubados, e talvez o próximo Senado renovado, corajoso se for, poderá dar uma resposta ao que disse ontem Gilmar e buscar o impeachment desse ministro. Deixa aqui nos comentários se você acredita que isso possa acontecer. Você acha que o próximo Senado renovado e corajoso é capaz de buscar o impeachment do Gilmar e dos demais ministros? Deixe seu comentário. O ministro Gilmar Mendes declarou que o inquérito das fake news deve ser mantido pelo menos até as eleições. A afirmação do magistrado é entendida como uma verdadeira confissão de que a intenção é interferir nas eleições de 2026. Ora, instrumentos investigativos são utilizados para apurar crimes já ocorridos ou em andamento. A manutenção do procedimento com prazo vinculado ao calendário eleitoral parece ser elucidativa quanto ao seu verdadeiro objetivo.